O artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, dedica o seu artigo 5º à proteção dos direitos e das garantias fundamentais. Esse artigo é um dos mais importantes de toda a Constituição. Ele estabelece limites à atuação do Estado e protege a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade e a dignidade das pessoas. O texto começa declarando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Também garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses 5 direitos formam a base do artigo 5º. O direito à vida protege não apenas a existência física da pessoa, mas também o direito a uma vida digna. O direito à liberdade protege a autonomia individual, a liberdade de pensamento, de consciência, de religião, de expressão, de profissão, de locomoção e de associação. O direito à igualdade determina que todas as pessoas devem receber tratamento digno e não podem sofrer discriminações injustificadas. O direito à segurança protege as pessoas contra violências, perseguições, prisões arbitrárias e abusos cometidos pelo Estado ou por particulares. O direito à propriedade permite que alguém possua e utilize seus bens. Entretanto, a propriedade deve cumprir uma função social, contribuindo para o bem-estar da coletividade. Vamos compreender os principais direitos protegidos pelo artigo 5º. A primeira garantia afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso significa que o sexo da pessoa não pode ser utilizado como justificativa para retirar direitos ou estabelecer diferenças discriminatórias. O artigo 5º também determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Para o cidadão, ele significa que somente a lei pode criar uma obrigação ou proibição. O Estado não pode impor deveres de maneira arbitrária. Outra proteção essencial estabelece que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A tortura é uma grave violação da dignidade humana e não pode ser admitida, nem mesmo durante uma investigação criminal ou em situações de emergência. A Constituição também garante a livre manifestação do pensamento, mas proíbe o anonimato. A pessoa pode manifestar ideias, críticas e opiniões. Entretanto, deve assumir a responsabilidade pelo que disser e poderá responder quando violar direitos de terceiros. Quando alguém sofre dano material, moral ou à sua imagem, possui o direito de buscar uma indenização. Também é assegurado o direito de resposta, proporcional à ofensa. Isso permite que a pessoa ofendida apresente sua versão dos fatos e proteja sua honra diante de informações falsas ou abusivas. A liberdade de consciência e de crença também é protegida. Cada pessoa pode escolher sua religião, mudar de religião ou não seguir nenhuma crença. Os locais de culto e suas cerimônias devem ser protegidos nos termos da lei. A Constituição ainda assegura assistência religiosa em instituições civis e militares de internação coletiva, como hospitais, presídios e quartéis. Ninguém pode perder direitos por causa de sua crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Existe uma exceção, quando a pessoa utiliza sua crença para fugir de uma obrigação legal imposta a todos e também se recusa a cumprir uma prestação alternativa prevista em lei. O artigo 5º protege ainda a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Essas manifestações não dependem de censura ou licença prévia. Isso significa que o Estado não pode exigir autorização antecipada para que uma pessoa publique um livro, produza uma obra de arte, realize uma pesquisa ou expresse seu pensamento. A liberdade de expressão, entretanto, não é absoluta. Ela deve conviver com outros direitos, como a honra, a intimidade, a privacidade e a imagem das pessoas. A Constituição declara que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são invioláveis. Quando esses direitos são violados, a vítima pode buscar reparação pelos danos materiais e morais sofridos. A casa também recebe proteção constitucional. A Constituição afirma que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar nela sem o consentimento do morador. Existem, porém, algumas exceções. A entrada pode ocorrer em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.
também pode ocorrer durante o dia, mediante determinação judicial. Em regra, uma ordem judicial não autoriza a entrada forçada em uma residência durante a noite, salvo se estiver presente outra hipótese constitucional. O sigilo das correspondências e das comunicações também é protegido. A interceptação de uma comunicação telefônica somente pode ocorrer por ordem judicial, nas situações e na forma previstas em lei, para investigação criminal ou instrução de um processo penal. A Constituição também garante a livre manifestação do pensamento, mas proíbe o anonimato. A pessoa pode manifestar ideias, críticas e opiniões. Entretanto, deve assumir a responsabilidade pelo que disser e poderá responder quando violar direitos de terceiros. Quando alguém sofre dano material, moral ou à sua imagem, possui o direito de buscar uma indenização. Também é assegurado o direito de resposta proporcional à ofensa. Isso permite que a pessoa ofendida apresente sua versão dos fatos e proteja sua honra diante de informações falsas ou abusivas. A liberdade de consciência e de crença também é protegida. Cada pessoa pode escolher sua religião, mudar de religião ou não seguir nenhuma crença. Os locais de culto e suas cerimônias devem ser protegidos nos termos da lei. A Constituição ainda assegura assistência religiosa em instituições civis e militares de internação coletiva, como hospitais, presídios e quartéis. Ninguém pode perder direitos por causa de sua crença religiosa, ou convicção filosófica ou política. Existe uma exceção, quando a pessoa utiliza sua crença para fugir de uma obrigação legal imposta a todos e também se recusa a cumprir uma prestação alternativa prevista em lei. O artigo 5º protege ainda a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Essas manifestações não dependem de censura ou licença prévia. Isso significa que o Estado não pode exigir autorização antecipada para que uma pessoa publique um livro, produza uma obra de arte, realize uma pesquisa ou expresse seu pensamento. A liberdade de expressão, entretanto, não é absoluta. Ela deve conviver com outros direitos, como a honra, a intimidade, a privacidade e a imagem das pessoas. A Constituição declara que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são invioláveis. Quando esses direitos são violados, a vítima pode buscar reparação pelos danos materiais e morais sofridos. A casa também recebe proteção constitucional. A Constituição afirma que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar nela sem o consentimento do morador. Existem, porém, algumas exceções. A entrada pode ocorrer em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Também pode ocorrer durante o dia, mediante determinação judicial. Em regra, uma ordem judicial não autoriza a entrada forçada em uma residência durante a noite, salvo se estiver presente outra hipótese constitucional. O sigilo das correspondências e das comunicações também é protegido. A interceptação de uma comunicação telefônica somente pode ocorrer por ordem judicial, nas situações e na forma previstas em lei, para investigação criminal ou instrução de um processo penal. O artigo 5º também garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Entretanto, a lei pode estabelecer qualificações profissionais quando a atividade apresentar riscos ou exigir conhecimentos específicos. A Constituição assegura o acesso à informação e protege o sigilo da fonte quando ele for necessário ao exercício profissional. Também garante a liberdade de locomoção. Em tempos de paz, qualquer pessoa pode entrar, permanecer ou sair do território nacional, respeitadas as condições legais, podendo levar consigo os seus bens. O direito de reunião também é protegido. As pessoas podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Essa reunião não depende de autorização, contudo, ela não pode impedir outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local e deve ser feito aviso prévio à autoridade competente. A liberdade de associação também constitui um direito fundamental. As pessoas podem criar associações para fins lícitos. São proibidas associações de caráter paramilitar. Ninguém pode ser obrigado a entrar em uma associação ou a continuar associado contra sua vontade. As associações somente podem ser dissolvidas compulsoriamente por decisão judicial definitiva. A suspensão de suas atividades também depende de decisão judicial. Quando autorizadas, as entidades associativas podem representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Passemos ao direito de propriedade. A Constituição garante esse direito, mas estabelece que a propriedade deve cumprir sua função social. Isso significa que o proprietário deve utilizar o bem de maneira compatível com os interesses da sociedade e com as exigências previstas em lei. Em determinadas situações de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, o poder público pode desapropriar um bem. Como regra, deve existir uma indenização justa, prévia e paga em dinheiro, ressalvadas as exceções constitucionais.
Em caso de perigo público iminente, a autoridade pode utilizar temporariamente uma propriedade particular. Se essa utilização provocar prejuízo, o proprietário terá direito a uma indenização posterior. A Constituição também protege os direitos autorais, as invenções, as marcas e a propriedade industrial. O autor possui o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir sua obra durante o período estabelecido pela legislação. O direito de herança também é garantido. Além disso, a sucessão dos bens de estrangeiros localizados no Brasil deve observar a lei brasileira quando ela for mais favorável ao cônjuge ou aos filhos brasileiros. A Constituição determina que o Estado deve promover a defesa do consumidor. Essa proteção reconhece que o consumidor pode estar em posição de vulnerabilidade diante de fornecedores de produtos e serviços. Outro direito fundamental é o acesso à informação pública. Todos possuem o direito de receber, dos órgãos públicos, informações de interesse particular, coletivo ou geral, respeitadas as hipóteses de sigilo indispensáveis à segurança da sociedade e do Estado. A pessoa também pode apresentar petições aos poderes públicos para defender direitos ou denunciar ilegalidades e abusos. Esse direito de petição não depende do pagamento de taxas. Também é assegurada a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações pessoais. A Constituição determina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Isso é conhecido como o princípio do acesso à justiça. A pessoa não precisa esperar que o prejuízo aconteça. Quando existir uma ameaça concreta ao seu direito, já poderá procurar o Judiciário. O artigo 5º também protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido é aquele que já foi incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa. O ato jurídico perfeito é aquele realizado de acordo com a lei vigente, no momento em que foi praticado. A coisa julgada é a decisão judicial definitiva, contra a qual já não cabe recurso. Essas garantias promovem estabilidade e segurança jurídica. A Constituição proíbe a criação de tribunal ou juízo de exceção. Isso significa que ninguém pode ser julgado por um tribunal criado especialmente depois de determinado fato, com o objetivo de condenar uma pessoa ou um grupo específico. Também é reconhecida a instituição do Tribunal do Júri. O júri julga os crimes dolosos contra a vida e possui garantias, como a plenitude de defesa,